Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. E hoje eu quero falar com vocês sobre o filme O Aprendiz de 1998, um filme que eu acho muito oportuno para o momento atual. Mas queria pedir a vocês que todas as pessoas que são assinantes do canal, que estão inscritos no canal, que gostam do canal, que ajudem a divulgar os meus vídeos mais recentes, especialmente aquele que eu faço o desmonte do Paulo Guedes, porque eu acho que é muito importante para o momento atual do país e a gente precisa dessa divulgação. Então conto com vocês para divulgar esses vídeos em Facebook, WhatsApp, redes sociais, enfim, todos os lugares. Torço para que vocês possam fazer isso. Meu canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Eu também criei o canal, entre outras coisas, para defender o pensamento libertário de esquerda. Tem vários vídeos meus sobre isso. Vocês podem dar uma olhada, para quem estiver curioso, quiser saber o que é isso, dá uma olhadinha nesses vídeos, já que liberdade é uma coisa muito importante para mim e a minha ideia é que democracia e democratização é a melhor forma de nós atingirmos essa liberdade. Mas é importante falar sobre o filme Aprendiz. Esse é um filme dirigido pelo Bryan Singer, um diretor, inclusive, que eu gosto. Se vocês pesquisarem os filmes dele, vocês vão achar muitas coisas interessantes. É baseado em um romance do Stephen King, que dispensa apresentações. E tem a grande interpretação do Ian McKellen como personagem principal. Ou o personagem que contracena com o personagem principal, já que o filme conta a história de um jovem rapaz que começa a chantagear o seu vizinho, porque ele começa a descobrir que esse vizinho é um criminoso de guerra nazista que está escondido na cidade americana onde eles estão. Então ele começa a chantagear esse vizinho para que o vizinho conte sobre o nazismo e o vizinho, enfim, ensine ele sobre suas experiências e sua vida. E o filme é muito interessante, e uma das coisas que é interessante no filme, eu diria que é o processo de desumanização do rapaz. O jovem rapaz ele já tem um traço profundamente nazi-fascista, o menino. Mas, com o passar do tempo, vocês vão começar a perceber isso se intensificar e a ativação dessa dimensão psicológica no personagem do Ian McKellen, que estava essa dimensão estava adormecida ali, estava enfim, controlada, mas a forçação de barra do menino pedindo para lembrar como é que ele marchava, como é que ele fazia isso, como é que ele fazia aquilo, vai reativando esses instintos irracionais e violentos que estão dentro dele. E é muito interessante isso porque faz a gente pensar sobre como é que tantos brasileiros podem estar apoiando um candidato e uma candidatura com traços obviamente semifascistas ou protofascistas, como eu já fiz vídeos analisando. E eu digo obviamente porque, para mim que estudo história, estudei no mestrado, no doutorado, período da ditadura militar, os traços fascistas, eles são fáceis de reconhecer, não exigem muito não. Ultranacionalismo, xenofobia, medo do complô nacional ou internacional, o apego às armas, uma certa recusa da modernidade, todas essas características, elas são muito, assim, elas se repetem sempre quando se fala nesses movimentos. Então, para mim, não se trata de uma questão de uma grande questão conceitual identificar isso na nossa sociedade. Não, esses sentimentos eles sempre existiram. Mas o estranho, e eu acho que é interessante assistir o filme para pensar sobre isso, porque esses sentimentos são muito fortes nos Estados Unidos, e recentemente os Estados Unidos elegeu Donald Trump, que tinha dito durante a campanha, para quem não se lembra, mexicanos são bandidos estupradores e alguns são boas pessoas. Bem, essa fala de Donald Trump ela é obviamente xenofóbica e é obviamente um dos traços do semifascismo, protofascismo. Ou seja, quando Trump diz isso, ele dá vazão a esse sentimento ultranacionalista e tal. E esse pessoal apoiou ele nas primárias. E que ele chegasse até a ganhar as primárias, ok. Mas ele conseguir quase metade dos votos
dos americanos que votaram, né? Acho que foi mais de 50 milhões de votos, mostra que muitos americanos estavam dispostos a, enfim, aceitar essa dimensão. Pelo menos aceitar, se não, digamos assim, concordar inteiramente, eu não tenho dúvidas sobre isso, eles estavam dispostos a relativizar. E no Brasil eu vejo muito isso. Eu vejo uma relativização. Quando você aponta um vídeo, por exemplo, do Bolsonaro dizendo lá atrás que o Brasil precisa matar 30 mil, que tem que começar pelo FHC, e quem não viu esse vídeo eu coloco aí na descrição se vocês quiserem, mas é facílimo de achar no YouTube. É só colocar Bolsonaro matar 30 mil, ele é um dos primeiros que aparece. As pessoas dizem, mas ele mudou muito. E esse filme, O Aprendiz, é muito interessante, porque você poderia usar esse mesmo argumento em relação a esse criminoso de guerra. Quando você olha pra ele tá vivendo nos Estados Unidos pacificamente e tal, parece que ele mudou muito. Quando você olha pro menino, e o menino tá sendo seduzido por isso, mas algumas pessoas podem dizer, mas ele é apenas um menino. É apenas um menino. E o interessante do filme, eu acho que para fazer essa reflexão, é que esse instinto nosso de minimizar, de relativizar e tal, ele tem um preço altíssimo em relação à análise da realidade. Porque esse instinto nosso faz com que a gente não veja as coisas como elas são, a gente não consegue enxergar. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu vi pessoas, quando o Mourão falou de intervenção militar, lá atrás, dizendo, não, mas isso não tem a menor chance de acontecer, não foi bem isso que o Mourão quis dizer. E é muito curioso isso, porque você coloca na frente um dos traços do fascismo é a negação da ciência, negação do conhecimento, a negação da realidade. E o filme mostra isso, porque o menino começa a mentir sem mais ter nenhum tipo de problema com a mentira. Assim, a conexão dele com a questão de ser honesto vai completamente embora. Ele perde essa dimensão da humanidade. E eu acho que uma parcela da nossa população tem uma parte da sua humanidade, no sentido dos valores, de valorizar a verdade, o respeito ao outro, a democracia e todas essas coisas, elas se desfazem um pouco quando você apresenta um vídeo, por exemplo, com Bolsonaro defendendo violência contra os gays, e a pessoa diz, eu defendo isso mesmo, eu se fosse pai espancaria um filho que fosse gay. Quer dizer, eu não sei se vocês estão chocados tanto quanto eu quando eu escuto uma coisa dessa, mas se fosse o vizinho de alguém que estivesse espancando o filho, por qualquer que fosse o motivo, eu estaria chamando a polícia. E pra mim isso é óbvio. Uma coisa é uma palmada, uma coisa de leve. Mas se alguém estiver espancando, dando um couro num filho, né? A atitude correta, moral, de mínima compaixão e de consideração com o outro é chamar a polícia ou até ir lá e impedir que isso aconteça. Se for uma pessoa mais corajosa, teria até que intervir. Eu, algumas vezes durante a minha vida, quando eu via uma injustiça muito braba, quando eu era pequeno, eu me lembro... eu vi um menino sendo espancado por um outro menino do colégio, um menino maior batendo no menor mais fraco. E eu, que gostava muito de desenhos de heróis, X-Men e tal, eu parti por cima do grande. E dei um chega pra lá nele e disse, você não vai bater nele. Pra bater nele, você vai ter que bater em mim. Ele veio pra cima de mim e a gente se enfrentou. E aí o povo do colégio teve que separar. Mas é um instinto de proteção ao outro, de compaixão com o outro, de não querer ver uma injustiça, de não querer ver violência contra o outro, uma violência gratuita. E ao longo da minha vida, e nas minhas interações com as pessoas, a maioria das vezes eu fico com a sensação de que a maioria das pessoas tem um instinto de compaixão e de solidariedade humana semelhante. Mas é muito interessante que uma ideologia, como o filme mostra, é capaz de fazer esse instinto se destruir. Claro que nas pessoas que têm uma predisposição a isso. Caso do rapaz, do jovem rapaz e do vizinho dele. Todos dois, por diferentes motivos, têm um certo instinto
de fazer isso dissolver. Mas a possibilidade aí usar uma referência de Star Wars, da luz e da escuridão, está dentro de todos nós. E aquilo que nós ouvimos, enfim, varia, não é? Então, eu acho que esse filme ele é muito interessante para fazer essa reflexão. Essa reflexão sobre o momento atual e sobre como o fascismo, o protofascismo e esses ideais, eles vão se normalizando na nossa sociedade. Porque havia uma época que se aparecesse algum candidato defendendo isso, ele era mal visto, ele era... Enfim. E nós estamos passando por um processo de normalização desses valores. E eu acho que isso é muito grave. Então, se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim. E se vocês assistirem o filme, para quem não viu, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês em relação a ele. Tá certo então, gente? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.